Na aula passada você viu que é possível centralizar atributos e métodos em comum de um conjunto de classes em superclasses, utilizando o conceito de herança da programação orientada a objetos. Esse conceito gera um relacionamento entre essas classes do tipo E1. Um cachorro é um animal, uma galinha é um animal. E você pode utilizar essa característica de herança quantos níveis você achar necessário para a sua aplicação. A herança, ela traz muitos ganhos para você, como foi visto na última aula. Você elimina código duplicado, generaliza o comportamento comum a um grupo de classes. Sempre que precisar alterar um comportamento, você vai poder fazer isso em um único local, diminuindo o esforço para corrigir os erros e evoluir o seu código, né? E todas as alterações que você fizer, elas serão aplicadas instantaneamente em todas as subclasses. Nessa aula, vamos aprofundar um pouco mais nesse conceito de herança, trabalhando os construtores de subclasses, vendo como é feito o controle de acesso a esses atributos da superclasse, testando o tipo das suas subclasses para ver o que é que essa subclasse é, e vendo como é que a classe Object se relaciona, né? Qual é a relação da classe Object com essa coisa de herança. Então vamos lá. Na aula passada, você construiu o seu cachorro, a galinha e o supertipo animal. E alguém teve uma ideia fantástica de criar um construtor da classe animal que recebe os parâmetros de peso, e de comida, para inicializar essas variáveis automaticamente. Com this peso e comida. Você viu na aula de construtores que é possível chamar um construtor dentro de outro construtor da seguinte forma. Com a palavra-chave this, que representa este objeto, esta classe, você pode chamar o outro construtor. Então, aqui eu estou chamando esse construtor com os dois parâmetros. Mas como é que você pode chamar um construtor de uma superclasse? Assim que eu criei o meu construtor com os dois parâmetros, e eu não tenho mais aquele construtor padrão, o meu compilador reclama, né? Ele não conhece mais o construtor animal sem parâmetros. Não existe mais. Então, como é que a gente vai poder resolver essa situação? Então, o seu construtor vai ter que explicitamente chamar o construtor da classe animal. E o que nós temos é aquele com dois parâmetros. Sempre que você quiser se referenciar à sua superclasse, você utiliza a palavra-chave super. E para chamar um construtor dessa superclasse, você abre e fecha os parênteses e informa aqui, né, os parâmetros. Então, a comida desse cachorro é carne. Informa os parâmetros para o seu construtor. Vou colocar um peso padrão aqui de 30 quilos. E é isso aí. A mesma coisa com a galinha agora.
pronto. Criamos o nosso construtor dos nossos objetos mais específicos, chamando o construtor da nossa superclasse. Então, essa palavra-chave super, ela vai fazer referência à nossa superclasse, inclusive em questões de atributos, em questões de métodos. Se por um acaso você precisar acessar um método da nossa superclasse ou um atributo, então você faria dessa forma. Super, ponto, nome do atributo. Super, ponto, nome do método. Por que disso? Eventualmente, você pode ter atributos com o mesmo nome, né? Então, aqui dentro do cachorro, você poderia ter um atributo peso. Como é que você poderia saber ou se referenciar aos atributos diferentes aqui? Então, quando você estiver falando peso, this ponto peso, isso aqui é do cachorro. Agora, super ponto peso já é da classe animal, como você pode ver aqui. Então, é uma maneira que você tem de indicar explicitamente a quem é que você está referenciando. Uma outra característica é o controle de acesso. Então, vejamos aqui. Aqui em animal, nós temos um número serial aqui. Int serial. Só que esse número serial, ele não deve ser acessado. Por algum motivo, nós vamos utilizar esse número para fazer algumas operações aqui que os outros animais não precisam ficar sabendo e não precisam ter acesso. Da forma como foi declarado aqui, aquele número ele está visível aqui dentro. Então, vamos ver aqui. Ó. Simplesmente abrindo, serial está aqui. Para tirar esse acesso das subclasses, você pode colocar esse atributo como privado. A partir daí, essas classes já não vão ter mais acesso. Ele não aparece, mas aqui não está mais disponível. Isso aqui você já viu nos modificadores de acesso. Outra coisa. Se você quiser que um atributo seja visto apenas pelas subclasses, aí você pode utilizar a palavra-chave, o modificador protected. E ele vai aparecer aqui e só vai aparecer para subclasses. Outra característica. Como vocês já viram, um cachorro é um animal, né? Uma galinha é uma ave e também é um animal. Nós temos como verificar o tipo dessas classes com o operador instance_of. Então, o que eu vou fazer aqui? Por exemplo, o Totó. Ele é... Vamos lá. Totó é um cachorro? Instance_of. Cachorro. Ele tem que me falar sim. E Totó é um animal? Vamos ver o que ele vai falar? Tá aí. Opa. Deixa eu tirar a chamada dos métodos aqui. Então, o Totó é um cachorro e o Totó é também um animal. Agora, será que Totó é uma ave? Ele nem deixa a gente compilar essa requisição aqui.
Mas a gente poderia fazer o seguinte: indicar um tipo mais genérico aqui. E agora nós temos que o totó, ele é um animal, estou especificando um tipo mais genérico, né? E a galinha também é um animal. Opa, estou cometendo um erro aqui. Eu não implementei a classe ave. Então, aqui você consegue identificar esses tipos, né? Utilizando essa palavra-chave aqui, né? Operador instance_of, para avaliar se um determinado objeto é de um tipo específico. Então, como nós estamos vendo aqui, o totó, ele tanto é um cachorro, como também é um animal. E se nós tivéssemos implementado este modelo aqui, né, a galinha também seria, além de galinha, seria uma ave, seria um animal e assim por diante. Agora, o que a classe Object tem a ver com tudo isso? Todas as classes, elas são instâncias, elas estendem da classe Object, mesmo que você não faça isso explicitamente. E a classe Object, ela tem alguns métodos que todos os outros objetos, todos os seus animais, os cachorros, as galinhas que você criou aqui, têm acesso. Então, vejamos esses métodos aqui. Totó, ponto. Nós temos acesso ao método equals da classe Object. Nós temos acesso ao método getClass da classe Object, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, né? E assim por diante. Né? Os principais aqui. O método equals. Ele compara dois objetos. Ele compara o objeto corrente com um outro objeto, por exemplo, aqui a carijó, e verifica se os valores são iguais. O método hashCode, ele gera uma espécie de número serial, né, único para o objeto, e ele é mais utilizado aqui no armazenamento desse objeto dentro de coleções. Você viu um tipo de coleção em algumas aulas atrás, que era o ArrayList. Então, ele é utilizado nesses casos. Né? Nós temos o método getClass, que retorna o tipo da classe desse objeto. Então, nesse caso aqui, ele retornaria para você, né, a classe cachorro, por exemplo. Né? E nós temos um outro método também muito importante, que é o método toString. O método toString, ele retorna a representação em string, ou seja, em texto, desse objeto. Tá? Então, o que acontece? Uma melhor representação aqui desse modelo ML seria com uma classe Object acima de todas elas. Então, a classe Object estaria aqui acima da classe animal, né? E as outras classes estariam estendendo, né, a classe animal da forma como está aqui. Tá? Então, mesmo que você não faça a declaração de forma explícita, mesmo que você não utilize extends object, ainda assim o compilador vai colocar essa extensão para você no momento que você compilar essa classe. Então, isso é o que nós tínhamos que falar aqui sobre herança. E vejo você na próxima aula, quando vamos começar a falar sobre polimorfismo para concluir esse conteúdo de programação orientada a objetos. Até lá!